Há 502 anos atrás, Martinho Lutero, um monge alemão, publicou na porta do castelo de Wittenberg 95 teses criticando e pondo em debate várias práticas da Igreja Católica. Isso acabou por desencadear acontecimentos que hoje conhecemos como a Reforma Protestante. Voltemos ao século XVI. A Europa tinha acabado de sair da Idade Média, estavam surgindo novos ideais, novas políticas. O absolutismo estava ganhando força, o que fez com que os reis entrassem em conflito direto com a Igreja Católica, que até então detinha o poder. Os nobres e camponeses também não estavam muito felizes com a Igreja, já que ela possuía a maior parte das terras e ainda cobrava impostos muito altos. Para completar, a burguesia, que tinha surgido com o fim da Idade Média, também não ia muito com a cara da Igreja, porque ela condenava a usura, o acúmulo de lucro. Beleza, mas o que os teólogos achavam da Igreja? Bom, nos séculos passados apareceram algumas pessoas que se opuseram às práticas da Igreja Romana, como John Wycliffe e John Huss, mas eles não conseguiram mudar tanta coisa assim. Algumas das críticas feitas por eles era que só quem falava latim tinha acesso à Bíblia, que a Igreja Católica tinha se afastado do Evangelho pregado por Jesus e pelos apóstolos. Para eles, os principais problemas da Igreja Católica na época eram a crença no purgatório, a adoração a santos, várias superstições como a venda de relíquias ou peregrinações a lugares considerados santos, e a corrupção interna da Igreja, com vários papas bem controversos. Mas, dentre todos os problemas, talvez o maior daquele tempo era a venda de indulgências. Basicamente, pagar pelo perdão dos pecados. Deixa eu explicar isso direito. O imperador do Sacro Império Romano Germânico era eleito por 7 pessoas, 4 príncipes e 3 arcebispos. Acontece que, na época, quando estava perto de escolherem o novo imperador, um cargo de arcebispo estava vago. Então, uma das famílias que já tinham um voto resolveu pegar esse cargo vago para ter direito a 2 votos. Alberto de Brandemburgo ocupou esse cargo de arcebispo, só que ele era muito novo para exercer a função, então a família teve que comprar a autorização. Na verdade foi um suborno, né? Mas eles tiveram que comprar a autorização para o cargo. É claro que eles ficaram muito endividados por causa disso. Aí o Papa, muito sagaz, deu permissão para Alberto vender indulgências para pagar a dívida e a metade do valor iria para a igreja construir a Basílica de São Pedro. E é partindo daqui que entramos na primeira etapa da reforma. Martinho Lutero era um monge e professor de teologia da Universidade de Wittenberg. Lutero tinha algumas discordâncias com a Igreja Católica, mas nada muito grande a princípio. Alberto então nomeou Johann Tetzel para vender as indulgências na Alemanha. Tetzel, na verdade, era um pouco exagerado ao falar das indulgências, então, quando ele chegou em Wittenberg, Lutero resolveu fazer algo a respeito. No dia 31 de outubro, ele publicou na porta do castelo de Wittenberg 95 teses criticando a venda de indulgências e várias outras práticas da igreja. Mas, calma, não foi nada revolucionário. Era completamente comum pessoas pendurarem na porta do castelo assuntos para entrar em debate. Só que as teses de Lutero se espalharam, e isso graças à imprensa que tinha sido inventada umas décadas antes. E elas se espalharam tanto que chegou nas mãos do arcebispo, que enviou para o Papa. No ano seguinte, Lutero foi convocado para ir a Roma responder à acusação de heresia, só que ele não foi. O processo continuou rolando até que ele foi excomungado pelo Papa. Antes de continuar, é importante deixar claro que Lutero não queria separar a Igreja Católica. Muito pelo contrário, ele queria que a Igreja revesse seus princípios morais e ficasse mais próxima às doutrinas de Jesus e dos apóstolos. O racha que houve na Igreja foi consequência das ações da própria Igreja Romana. Nesse ano também rolou a Dieta de Worms, quando Lutero foi convocado para ir no parlamento e negar tudo o que ele tinha dito, e ele não fez isso. E a partir de lá foi promulgado o Edito de Worms, que considerava as ideias de Lutero como heréticas e criminosas. Então ele foi obrigado a fugir e se refugiar no castelo de Wartburg. E lá no castelo, com a proteção do príncipe, Lutero escreveu a tradução do Novo Testamento para o alemão. Alguns poucos seguidores meio radicais de Lutero começaram nessa época algumas rebeliões armadas contra os nobres e o próprio Estado, mas o próprio Lutero era contra as rebeliões. Na Dieta de Speyer, em 1526, a Alemanha concedeu certa liberdade religiosa aos seguidores de Lutero, tanto que alguns príncipes até incentivaram o protestantismo em seus territórios. Mas isso não durou muito. 3 anos depois, por causa de uma outra dieta, todas as permissões concedidas aos luteranos foram revogadas. Daí, 6 príncipes e 14 cidades livres da Alemanha apresentaram ao imperador um documento para protestar contra a decisão tomada por ele.
A partir disso, essa galera ficou conhecida como protestantes. Por causa da confusão, o imperador convocou mais uma dieta, agora em Augsburg, onde foi apresentada pelos luteranos a Confissão de Augsburg, uma confissão de fé. A Igreja Católica respondeu com um documento refutando a confissão. Como tréplica, os luteranos iriam apresentar a Apologia da Confissão de Augsburg, mas o imperador rejeitou. Do mesmo jeito, eles publicaram 2 documentos que se tornaram a Confissão Oficial de Fé das Igrejas Luteranas, e elas passaram a atuar mais nos territórios dos príncipes convertidos ao luteranismo. Nessa confissão foram sistematizadas as ideias de Lutero da Bíblia, como a justificação pela fé, que diz que o homem não é salvo por seus méritos próprios ou obras, nem indulgências, mas a salvação vem única e exclusivamente de Deus. O matrimônio do sacerdote, que colocava fim ao celibato obrigatório, agora os pastores, reverendos, padres e afins luteranos poderiam casar se quisessem. Inclusive o próprio Lutero casou. O fim do culto aos santos. Lutero acreditava que não se deveriam prestar qualquer adoração ou fazer orações a santos, somente a Cristo. E 2 ordenanças deixadas por Jesus, o batismo e a ceia. A confissão é muito grande, então é só um básico aqui. E a igreja luterana não ficou apenas na Alemanha. Vários outros países também adotaram as reformas de Lutero, como Dinamarca, Suécia, Finlândia, Noruega e outros aí. Martinho Lutero não foi o único reformador, mas um dos principais foi João Calvino. Ele atuou bastante na Suíça, em Genebra. A cidade se transformou em uma espécie de centro do protestantismo na Europa, e de lá saíram muitos líderes e pós-reformadores. As maiores atuações de Calvino, no entanto, foram no campo de teologia, com seu sistema teológico, o calvinismo, junto com toda a sua teoria da predestinação. Mas relaxa, eu não vou explicar o sistema calvinista porque ele é muito extenso e eu posso acabar fazendo alguma caricatura sobre o assunto, que não é minha intenção. Aliás, esse é um vídeo de história, não de teologia. Talvez a parte mais bugada da reforma tenha acontecido lá, na Inglaterra. Os luteranos e os calvinistas estavam chegando aos poucos em solo inglês, tanto que o Novo Testamento já tinha sido traduzido para a língua, mas foi o próprio rei que reformou o país. Henrique VIII era bem católico, tanto que ele escreveu um livro contra Lutero, que fez ele ganhar o título de Defensor da Fé pelo Papa. Só que um dia Henrique decidiu se separar da esposa porque ela não tinha dado filhos homens a ele. Ele então pediu ao Papa para anular seu casamento para ele se casar com outra que pudesse ter filhos homens, mas o Papa negou. Por isso foi aprovado pelo parlamento o Ato de Supremacia, que rompia completamente com a Igreja Católica. Assim nasceu o anglicanismo, e o rei foi considerado o protetor e único chefe supremo da Igreja da Inglaterra. A partir daí, os católicos começaram a ser perseguidos e executados no país. A situação complicou um pouco mais quando uma das filhas de Henrique, Maria I, assumiu. Ela era católica, então começou a perseguir os protestantes. E como você deve imaginar, a perseguição aos protestantes só acabou quando Isabel I assumiu e consolidou a reforma na Inglaterra. A própria igreja anglicana é diferenciada. Ela manteve bastante a doutrina calvinista, ao mesmo tempo que preserva as tradições da Igreja Católica Romana. Toda a hierarquia, cargos eclesiais, os sacramentos, e isso tornou o anglicanismo um pouco diferente das outras igrejas da Reforma, como os luteranos, presbiterianos, batistas. E o que a Igreja Católica fez com isso tudo? Ficou assistindo e comendo pipoca? Como resposta, a Igreja Romana convocou o Concílio de Trento, que iniciou a chamada Contra-Reforma, que tinha por objetivo conter a reforma. No concílio, dentre as muitas coisas que foram resolvidas, eles reafirmaram as tradições, os sacramentos, a justificação pelas boas obras, o uso da Bíblia apenas em latim, construíram vários seminários para os padres e proibiram a venda de indulgências, que foi o grande mote da reforma. Outra coisa que foi muito importante para manter a igreja de pé foi a oficialização da Companhia de Jesus, os jesuítas, que tiveram um papel muito importante na conversão das colônias dos países católicos, inclusive o Brasil. O concílio também restaurou a Inquisição, que permitia matar quem os católicos consideravam hereges. Mas talvez valha um vídeo só para isso. Para finalizar, aqui vai uma breve sistematização das doutrinas protestantes, as doutrinas que unem todas as denominações derivadas da Reforma, chamados 5 solas. Sola Scriptura, somente a Bíblia, a revelação de Deus, é a regra de fé e prática da Igreja. Sola Gratia, a salvação é somente pela graça e vem de Deus. Sola Fide, a justificação é pela fé e pela fé somente, não por meio de boas obras. Solus Christus, Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, e não existe salvação fora dele. Por fim, toda a glória de tudo que há no universo é devida única e exclusivamente a Deus. Soli Deo Glória. Espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, já sabem, deixa o like, compartilhe o vídeo com seus amigos.
Deixe aí um comentário, uma crítica, uma sugestão. E muito obrigado se você assistiu até aqui. É nóis. Tchau.